sumi e demorei para vir aqui dar uma notícia para vocês de como foi hoje, porque eu estava processando. Enfim, vamos lá. Quando Deus falou pra gente vir pro sul, eu falei que ele pediu pra gente vir pra Santa Catarina, né? E eu falei que eu não tinha entendido o motivo, que ele não tinha falado o porquê que ele queria que a gente viesse. Mas ele tinha dado o nome de algumas cidades pra gente, né? E uma das cidades foi Itajaí, Florianópolis e Criciúma. As 3 cidades que ele tinha dado o nome pra gente em Santa Catarina, né? E falou também pra gente passar, quando passasse pelo Paraná, passar por Curitiba, né? Como eu falei pra vocês, a gente passou por Curitiba e eu entendi que ele queria que a gente passasse lá para eu ver as pessoas que ele queria cuidar, né? Enfim. E aí a gente entrou em Santa Catarina e a gente não estava entendendo o motivo. E aí paramos lá os 3 dias que eu coloquei para vocês, os 2 dias para descansar, os primeiros, porque eu achei que eu estava muito cansada de tudo que tinha acontecido em Curitiba, precisava descansar e estava mesmo. E no domingo para orar pedindo que Deus nos orientasse em relação ao que fazer. E só veio que a gente tinha que ir para Itajaí. A gente não estava com muita vontade de ir, mas o pastor que orou por nós em São Paulo tinha falado pra gente que se a gente passasse por Itajaí, entre os dias 14 a 18, que tinha uma conferência lá na Mevan de Itajaí. E aí ele falou, passem lá, eu acho que vai ser importante para vocês. Vocês vão conhecer pessoas lá que podem ser, como é que falou? Importantes, contatos para vocês, já que Deus escolheu vocês para essa vida de missão, enfim. E aí, mesmo sem muita vontade de passar em Itajaí, a gente falou, vamos seguir em obediência, né? Se a gente pediu para ele orar por nós e ele deu esse direcionamento, vamos andar por obediência. A palavra de Deus fala sobre as bênçãos da obediência e tal, né? Vamos obedecer a Deus, que falou para nós irmos para Santa Catarina, e vamos obedecer ao pastor que falou sobre a conferência. Vamos na conferência, né? Antes disso, eu tinha entrado em contato com uma moça que eu discipulava online, né? Ela se converteu vendo as minhas lives. Eu indiquei para ela frequentar o Bola de Neve na época, porque era a igreja que eu estava. Ela foi, se converteu, batizou, enfim. Aí deu a treta que deu lá com Bola, ela mudou de igreja, enfim. E eu acompanhava ela online, mandei mensagem que eu estava indo. E aí ela mora em Floripa. E aí ela me respondeu que ela não podia me abrigar, nem me dar nenhum tipo de atenção, porque ela estava cuidando da vida dela. Então Florianópolis já tinha sido abortado por causa disso. Eu falei, não vou passar em Floripa, porque eu vou passar lá e eu vou ficar triste de saber que eu estou numa cidade onde eu acompanhei uma moça toda a trajetória dela e ela não vai nem me dar um abraço porque ela está ocupada com a própria vida. Eu falei, não quero mais passar em Floripa. Aí beleza, vamos para Itajaí, né? Chegando no caminho para Itajaí, saindo da onde a gente estava, Araquari, o Alan falou assim, aviso um pessoal, tem uma sinagoga judaico-messiânica que o Alan gostava bastante, certo? Uma sinagoga judaico-messiânica que fica lá em Criciúma. Ele falou, aviso que a gente está indo para lá, que Deus falou para nós irmos para lá e não sei o que e tal, né? Aí eu falei, amor, avisa, aproveita e vê se não tem ninguém que possa receber a gente lá e tal. Neste caminho para Itajaí, o Alan recebeu uma resposta que eles podiam, que era para a gente chegar na cidade e procurar o abrigo municipal da cidade. O abrigo municipal da cidade é o lugar que a cidade normalmente
Normalmente as cidades reservam os albergues, né, amor? Para os moradores de rua. Ou seja, a sinagoga judaico-messiânica, né? Os irmãos de lá falaram para a gente procurar o abrigo para morador de rua. Provavelmente está na passagem, né? Que Jesus fala quando fala para as pessoas acolherem os irmãos, isso aí, enfim. Só que não. Aí chegamos em Itajaí. O Alan já tinha tentado entrar em contato com o pessoal da Mevan, falando que a gente era missionário, que a gente que a gente é missionário itinerante, que a gente estava indo para Itajaí porque o nosso pastor tinha indicado a gente para ir, se eles conseguiam arranjar algum lugar para a gente dormir dentro da igreja mesmo. Aí que não conseguiam arranjar um lugar dentro da igreja porque a conferência não ia ser dentro da igreja. Qual a lógica? Não entendi, mas foi a resposta. Aí tá, eu falei pra ele, às vezes é porque a gente conversou online, né, amor? Eu falei, vamos tentar ir pessoalmente. Aí a gente descobriu que eles têm um lugar que se chama Mevan Social, que eles dão comida pros moradores de rua, dão abrigo e dão assistência pros moradores de rua. A gente falou, pô, se eles dão assistência pros moradores de rua, eles não vão negar pra nós, né? A gente vai lá e conversa com eles e pede se eles têm algum lugar pra gente dormir, ou pelo menos se eles deixam a gente se alimentar ali. Porque aí a gente já poupa na alimentação, a gente vê se consegue algum lugar mesmo que seja, né, pra dormir pelo menos um dia, pra gente não dormir os 5 dias no carro, porque a gente ia dormir os 5 dias no carro, né? Aí chegamos lá, pra que a gente foi? Porque Deus queria, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus queria nos tratar. Aí chegamos lá, era 12:30, 12:40, no 12:40, enfim, chegamos lá, aí não tínhamos almoçado, não tínhamos tomado banho, tínhamos dormido no carro. Chegamos lá e conversamos com um moço que estava lá, que nos atendeu muito bem. E aí falamos para ele que nós éramos missionários itinerantes, que nós estávamos dormindo no carro, que nós tínhamos ido para a conferência e que nós queríamos saber se eles podiam nos dar algum tipo de apoio. Aí ele, muito solícito, disse que se fosse por ele, ele fazia as coisas, mas que ele tinha aprendido que a proatividade dele não é bem-vinda no sistema. E que ele tinha que aprender a passar as coisas para a hierarquia, não pular hierarquias. Que se fosse por ele, ele nos ajudava, mas que ele achava melhor ele não fazer o que ele estava com vontade, porque ele já tinha recebido broncas outras vezes por ter feito coisas que o sistema disse que não podia, porque tinha a questão da hierarquia e da obediência. Então ele nos passou o nome de uma moça que poderia nos ajudar. Só que ela chegaria às 14h. Ficamos lá esperando essa moça até às 14h, 14h15, a gente voltou pro carro. Eu dormi de cansaço dentro do carro. 14h15 a gente apareceu e a moça não podia nos atender porque ela estava muito ocupada com as coisas dela. E aí passaram pra gente o contato de uma terceira moça pelo WhatsApp. Entrei em contato com essa moça e coloquei: oi, boa tarde, a paz, eu sou a Roberta, sou missionária itinerante, eu, meu marido, e meus filhos estamos na cidade, estamos em Santa Catarina em missão e o nosso pastor pediu para que nós fôssemos aí e disse que entrássemos em contato com vocês. Passei a carta de, como que fala o nome, amor? Apresentação, recomendação, enfim. Quando nós fomos para Curitiba, uma moça que não podia nos acolher na casa dela, porque ela mora num apartamento pequeno e não pode cachorro lá, ela tentou achar para nós lugares em igrejas para a gente ficar. Ela falou com todas as igrejas que ela conhecia de Curitiba, e ela não conhece poucas, nenhuma delas quis nos abrir a porta, porque nós não tínhamos uma carta de referência. Não adianta o que ela estava falando, precisava ter a carta de referência. Nós conseguimos o lugar na casa das irmãs que a gente ficou, mas eu falei pro Alan, se o físico tem essa burocracia, de repente a gente podia conversar com o pastor,
que a gente deixou os jovens lá na igreja dele, em São Paulo. Falei, vamos pedir essa carta, né? Vamos cumprir a parte burocrática, a gente não é muito a favor, mas vamos cumprir. Aí então ele fez uma carta de bom grado, não, tudo bem, eu faço a carta para vocês, imagina, sem problema, fez no mesmo dia a carta pra gente, e a gente trouxe a carta, então, online e impressa. Aí eu, no WhatsApp dessa moça aí, eu coloquei tal, todas as informações e coloquei a carta de recomendação, sei lá como que chama isso aí, né, que pra mim, eu acho um absurdo ter que ter isso, mas... passei para ela, né? Aí a resposta dela foi assim: oi, boa tarde, vou ver com o meu líder, mas acho difícil te ajudar porque estamos numa correria, estamos com muita correria. Aí eu coloquei assim, eu imagino a correria, mas não estaria te pedindo e te atrapalhando se eu não precisasse muito, minha irmã. Você me respondeu? Pois é, nem ela. Isso era 2h30, 2h40, por aí. Não respondeu. Como se eu não tivesse escrito nada. Aí coloquei, nós estamos realmente precisando e confiamos no corpo de Cristo para nos ajudar. Porque é difícil, dá vontade de desistir, mas nós ainda temos fé e tal, que vamos conseguir, né? Enfim, tu respondeu? Não me respondeu. Aí, 5 da tarde, eu falei pro Alan assim, eu acho que aí a gente parou num atacadão, falei, para num atacadão que é mais barato, vamos comprar pão, vamos comer pão, porque senão a gente vai desmaiar daqui a pouco de fome. Eu não tinha comido nada, isso aí já era 3 horas da tarde. Paramos no atacadão. Aí eu vi uma galera de chinelo dentro do mercado. Eu falei, chinelo dentro do mercado? Eu falei, eu acho que a gente tá em cidade de praia. Eu acho que deve ter praia aqui. Aí que não tem, né? Aí eu falei assim, tô sentindo um clima caiçara, tem gente de chinelo no mercado de caiçara, eu entendo. Aí o Alan procurou, o Alan falou, não é que tem praia? Eu falei, então vamos pra lá, porque praia me acalma, vamos pra lá que eu quero sentar, quero olhar pro mar, quero conversar com meu papai, o mar me acalma. Vamos pra praia. Chegamos na praia, era umas 5 e pouco, 5 e pouco, né? A hora que a gente chegou na praia. Eu falei, o carro disse que é 5 e pouco. Mas tudo bem, umas 5 e pouco a gente chegou na praia. E aí, o Alan fez um vídeo no Insta dele, filmando a praia, me filmando e filmando. Filmando a praia e tal. E ele falou, e eu não ouvi o que ele falou, porque eu tava... praia, sou eu, praia e eu, quem me conhece, maravilhada com a praia, tipo, ai, obrigado, Senhor, que bom que o Senhor me trouxe uma praia, que eu posso relaxar, posso colocar, né, porque... Pra mim foi o fim da picada, a gente chegar lá e falar que é missionário e tá numa casa e falar que tinha dormido no carro, contar a história e a pessoa não falar assim, você quer entrar um pouquinho? Você quer um café? Um café, você quer tomar um banho? Porque tinha chuveiro lá, você quer tomar um banho? Menos isso, eu não posso te acolher hoje, mas... Não posso te acolher, mas o que você... Um copo d'água, tomar um banho... Vocês comeram hoje? A gente acabou de dar comida pros irmãos da rua, não tem problema, vocês querem... Então foi uma decepção, porque eu falei assim, uau, praia. E aí, e aí eu tipo assim, tava prestando atenção na praia, eu não prestei atenção no que o Alan gravou. Mas quando ele filmou e falou o seguinte. Aí o Alan filmou e falou assim, pelo menos uma coisa boa tem em Itajaí, que é a praia. Porque a igreja que carrega o nome de missionários, porque Mevan é missionários, missões evangelísticas, venham amados meus. Olha o nome, venham amados meus. Nós fomos, né? E aí ele falou, a igreja que tem missões no nome não acolheram os missionários. E o Alan marcou a Mevan, porque o Alan é desses que marca. Vocês acreditam que aí, de repente, a moça que estava na correria para arranjar um lugar para nós, mandou mensagem no meu WhatsApp? Oi, amada, me conta quem é esse rapaz? E printou
o history printou o Insta do Alan e me passou os stories. Ela teve tempo de assistir os stories. Teve o tempo de assistir os stories, me passar os stories, printar o history e me chamou de amada ainda. Aí eu passei para ela o versículo que Deus tinha me passado de manhã, quando eu acordei hoje, e eu não tinha entendido o versículo. Mas era Deus me mostrando tudo o que ia acontecer e por que Ele trouxe a gente para Santa Catarina. Eu vou printar o versículo e colocar aqui o versículo que Deus me passou de manhã. Espera aí. Aí eu passei esse versículo para a moça. Aí ela colocou assim: ainda não entendi, amada. Aí eu expliquei para ela, o que significa isso? Aí eu expliquei para ela, significa que nós precisamos de vocês e não obtivemos o mínimo apoio. Significa que você disse que não tinha tempo, você estava na correria, você não tinha tempo para acolher um irmão seu na fé necessitado. Significa que quando meu marido colocou alguma coisa contra vocês na rede social, aí vocês se manifestaram e você me chamou até de amada. E bloqueei. E voltei pra praia, porque eu sou dessas. Voltei pra praia, falei, eu preciso ir pra praia, amor. E aí fui orar e fui tentar entender o que Deus tinha feito, né? O que Deus estava fazendo em Santa Catarina conosco. E eu falei pro Alan, creio eu, que Deus esteja tirando de nós toda expectativa sobre homens, toda expectativa colocada em lugares, pessoas e situações, mostrando para nós que a verdadeira igreja é a igreja feita de irmãos que vivem o evangelho, não irmãos que cobram o evangelho, que fazem da igreja um comércio, uma vitrine, um shopping, que pintam uma coisa na internet que pessoalmente são totalmente oposto. Sabe a empresa, quando o marketing é maravilhoso e você chega e você compra, você fala assim, nossa, mas não é tudo isso? É isso que estão virando as igrejas. Marketings puros, igrejas, sinagogas, seja o que for. O homem está... Eu só me lembrava das lives que Deus pediu pra gente fazer das igrejas de Apocalipse. Falando que das 7 igrejas, 2 só não tinham pontos ruins e que eram igrejas pequenas, perseguidas pelas igrejas grandes. Igrejas que não tinham recursos. Igrejas que eram zombadas pelas igrejas grandes. Eu só me lembrava, se você não sabe, vai lá no Maria, a Filha de Deus, e vê lá, tem um destaque só, as igrejas de Apocalipse. Assiste. Eu só me lembrava disso. E me lembrava de outra coisa que eu falei pro Alan. Aí lembrei dessa passagem aqui, ó. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Presta atenção. Jesus falando, ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Mestres da lei, aqueles que entendem, tá? Não são os que estão fora, são os que estão dentro, os que entendem. Ó, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Mas quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus. Vou ler de novo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Lembrei disso. E aí eu entendi por que Deus tinha mandado a gente vir pra cá. E vou explicar. Para mostrar pra gente o que é a verdadeira igreja de Cristo.
A verdadeira igreja de Cristo é nós sermos cristãos, nós cumprirmos isso aqui, ó. Não é fazer parte de uma igreja de parede. Não é congregar com um bando de falso hipócrita que tá lá para se aparecer, que tá lá para ganhar dinheiro. Não é pertencer a um lugar que vê você como um objeto de conseguir dinheiro ou conseguir marketing. Certo? É mostrar para mim e para o Alan o que ele quer de nós como filhos dele. Que a gente quebre toda essa religiosidade, que a gente tire. Aí, parei no posto, e Deus, como é muito bom, Deus sempre fala conosco, né? Paramos num posto, falei, vamos procurar um posto pra gente dormir de novo dentro do carro. Aí parou um busão de rodoviária, porque o posto que a gente parou tinha rodoviária dentro do posto, enfim. Parou um ônibus e tava lá, Salmo 146, versículo 5. Aí eu fui procurar. Eu entendi que era Deus falando comigo, que parou na minha frente. Aí eu fui procurar. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. O auxílio não é homens, o auxílio não é placas, o auxílio não é igrejas, o auxílio não são pessoas. É o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e que mantém sua fidelidade para sempre, porque Deus é fiel para sempre. O homem, ele defende a causa dos oprimidos, ele dá alimento aos famintos. Agora, olha só, nosso ministério, o Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. É isso que eu e o Alan fomos feitos. Esse é o nosso chamado. Para isso que a gente foi levantado. Para libertar os presos pelo sistema religioso, por esse sistema farisaico que tem feito de Jesus sua fonte de renda e de status e de poder, que não se preocupa verdadeiramente com as pessoas, que se preocupa com os seus interesses pessoais e suas ambições egoístas. Dar vista aos cegos, tirar as vendas daqueles que estão cegos pelo sistema. Por quê? Porque Jesus está voltando. E ele está vindo pegar a sua noiva que não foi corrompida. A sua noiva imaculada, cujo vestido está branco, não está cheio de marca de sangue de irmão que morreu dentro da igreja. Sangue de irmãos que pararam de crer porque foram machucados dentro de um sistema religioso, burocrático e farisaico, de um sistema corruptível, de um sistema financeiro que vende a palavra do Senhor, que vê como um comércio a casa de Deus. Mas Deus está vindo com justiça sobre cada um, porque Jesus está voltando. Continuando. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. É isso. Nós viemos para cá, para Santa Catarina, para que Deus mostrasse para nós, de uma vez por todas, o que Ele queria de nós, qual é o nosso propósito. Enfim. É isso. O objetivo de Santa Catarina era esse. Quebrar todo o resto de religiosidade que implantaram em nós, sabe? De obediência a homens, de expectativas em lugares, de achar que precisa estar debaixo de um lugar, precisa pertencer a tal lugar para que Deus... Aí eu me lembrei de outra passagem, quando Deus divide, Jesus fala, a passagem que Deus está dividindo os bodes das ovelhas. Jesus não fala, vem para a direita os evangélicos e para a esquerda os que não são. Jesus fala, vem para a direita vocês que quando eu tive fome me deram de comer, eu tive sede me deram de beber. Eu tive frio, me deram de vestir.
Vou acrescentar hoje. Eu queria um banho, me deram um lugar para tomar banho. Eu não tinha onde dormir, me deram um lugar para dormir. Eu não tinha... Eu estava cansado, me deram abrigo. Eu estava no hospital, foram me visitar. Eu estava no presídio, foram orar por mim. É isso que Jesus fala. Quando Deus divide o bode das ovelhas. Não vai ser placa denominacional, não vai ser como você se intitula, são as suas atitudes. Se seguiram o que está aqui, ó, ou se não. Instagram. Se foram atitudes egoístas, ambiciosas, por ego, por orgulho, por fama, por status, por poder. Enfim. Agora é ruminar isso aí, deixar o Espírito Santo agir dentro disso e aguardarmos os próximos passos do que Deus vai nos pedir, nos indicar, nos revelar, enfim. Não sei o que Ele vai fazer, mas entendemos o que Ele quis fazer esse tempo aqui no Sul. Aqui no Sul não, em Santa Catarina especificamente. Não sabemos se vamos retornar para São Paulo, se vamos parar no Paraná, como vamos fazer. Vamos um dia de cada vez, vamos orar, vamos perguntar, vamos ver. Eu sei que eu vou passar em um lugar no Paraná, que é onde tem uma outra pessoa que eu discipulo online. Deus está me incomodando para passar lá. Tinha incomodado para vir na vinda, mas ia sair muito do caminho, mas agora eu estou incomodada de passar lá e a gente está indo para lá amanhã. E aí eu estou incomodada de passar lá, eu não sei o que Deus tem para a gente lá, se é um tempo de refrigério depois desse baque triplo. Um baque triplo, né? Porque é sempre 3, né? Deus é um Deus de 3, Deus gosta de 3. Né? Um baque triplo, Floripa, Criciúma e Itajaí. E não sei se é para me restaurar desse baque ou se é para fazer algo a respeito com essa moça que eu discipulo, ou se é uma via de mão dupla, eu faço e recebo, não sei, mas estamos indo para lá, que foi o que eu senti no espírito depois que eu estava lá orando na praia. Deus sabe até onde me frustrar, é na praia. Enfim, que loucura, não? Enfim. E aí, sabe o que eu lembrei agora? E eu vou compartilhar isso para vocês entenderem o porquê que Deus chamou eu e o Alan e por que que a gente se indigna com essas coisas e por que que a gente se revolta. Quando a gente frequentava Jesus Cop, outra igreja que placa fala família Jesus Cop, e que a gente precisou, a gente sofreu tanto quanto a gente estava lá, a gente pediu tanta ajuda, enfim. Teve uma das vezes que a gente estava lá e que um morador de rua estava na porta assistindo o culto. A gente foi, sentou com ele do lado de fora. Aí eu lembro de ter falado pro Douglas, Deus tá pedindo pra orar com ele lá na frente. O Douglas falou, não, eu vou lá no fundo orar. Eu falei, Deus tá pedindo pra orar com ele lá na frente. E aí o Douglas levou ele lá na frente, orou. No final do culto, a gente conversando com ele, o Alan foi lá em casa, pegou uma calça pra ele, pegou um tênis do Alan pra ele. A gente vestiu ele lá porque tava frio. Aí ficamos com ele no culto. No final do culto, ele falou que queria muito ser internado e não sei o que, enfim. E ele não tinha lugar pra dormir. Adivinha o que eu e o Alan fizemos? Levamos ele pra nossa casa. Não, meu irmão, você tem onde dormir? Sim, você vai dormir lá com a gente. Aí levamos ele pra casa. Ele foi contando a vida dele, que ele era desviado, que ele tinha ido pras drogas, que nesse caminho de drogas ele matou uma pessoa, que ele estava arrependido, que ele queria voltar pra Deus e blá, 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 blá. Chegamos em casa, ele tomou um banho, ele dormiu na sala com o Alan e eu dormi no quarto.
Eu dormi no quarto com os meninos, ele dormiu na sala com o Alan passou a noite praticamente toda conversando com ele, depois eles dormiram. Enfim, no dia seguinte, eu recebo uma bronca do líder. Vocês acreditam? Eu recebi uma bronca do líder. Que eu tinha que tomar muito cuidado, porque eu precisava parar de fazer essas coisas. Porque eu já tinha levado outra vez um outro rapaz lá pro... A gente morava na chácara. Essa vez a gente estava morando na frente da Gescop, num prédio que tinha na frente da Gescop, do outro lado da... Enfim, da pista. Antes disso a gente morava numa chácara. A gente foi morar na frente da Gescop, porque a gente ia participar, frequentar a Gescop. Aí a gente se conheceu a Gescop, a gente estava nessa chácara. A gente levou um outro morador de rua para passar o dia com a gente lá na chácara. Ele comeu com a gente. Ele foi no culto da manhã e queria voltar no culto da noite para conversar com uma moça de lá, enfim, que era assistente social, que ia ver se ajudava ele, enfim. E aí a gente chamou ele para ir lá na chácara, ele comeu com a gente, ficou lá, a gente fez um churrasco para ele, demos roupa para ele, deixamos ele no visu, à noite ele voltou com nós, enfim. A gente já tinha feito isso e a gente fez dessa vez aí que a gente levou o moço, o outro morador que ficou na sala, e aí eu levei bronca do líder, porque eu não podia ficar fazendo isso, porque a gente era louco de estar levando para casa um morador de rua que a gente nem conhece. E ele falou, sabia que ele matou? A gente falou, ele sabia, porque ele me contou, ele abriu o coração dele, Deus mandou eu levar. Se eu não confio que eu estou ajudando alguém e Deus está me protegendo, eu vou confiar em quem? Falei para ele. Mas as pessoas acharam um absurdo a gente fazer isso. Nós somos esse tipo de pessoa que Jesus ama, que Jesus pede pra gente ser, mas que o homem não entende. O homem natural que vive disso aqui, ó, que vive olhando pela parte material, não compreende. Não compreende que as igrejas de hoje, que só olham isso aqui, ó, não compreendem. Não compreende. E eu ainda falei pro Alan naquela época, eu falei, sabe por que Deus mandou orar pelo morador de rua lá na frente? Você sabe por quê? Para constranger esse povo que só pensa em dinheiro. Para mostrar que para Deus ele é igual aos outros. Não tem que orar com ele lá fora não, porque ele não é pior que ninguém que estava aqui. Então Deus é um Deus que se preocupa. E Deus tem falado comigo desde que eu me converti. Desde que eu me converti, a primeira vez que Deus me deu como fala? Uma visão profética que não foi sobre mim, que foi sobre a igreja, eu achei que Deus estava falando só com a Jesuscope naquela época. Hoje eu entendo que Deus não estava falando só com a Jesuscope. Deus estava falando com a igreja em geral. Ele virou e falou assim, eu quero a minha igreja de Atos. Eu quero a minha igreja primitiva. Uma igreja simples, uma igreja de atos, uma igreja sem idolatria, uma igreja sem pensamentos materiais. Eu achei que Deus estava falando só com a Jesus, eu não tinha entendido nada. Era com a igreja em geral, porque se venderam a um sistema financeiro, se venderam para o anticristo. Estão esperando aí um anticristo em pessoa, né? E creio eu que vai vir também, mas o sistema já está implantado, inclusive dentro das igrejas, inclusive dentro dos templos. E todos os templos, não tem escapatória. Não tem escapatória, porque o Alan falou assim para mim mês passado. Ele falou assim, talvez nenhuma igreja evangélica mais preste e a gente tem aqui para judaico-messiânica. Tomou, nenhuma, nem a judaico-messiânica que ele queria ir lá. O sistema está todo corrompido, já entrou dentro das igrejas. Uma das coisas que aconteceu em Curitiba foi que a gente foi visitar uma das igrejas de uma das moças que a gente estava indo. E a gente chegou lá, o Alan foi cumprimentar o pastor, eu fui pro banheiro. Aí quando eu sentei, ele virou e falou assim, o pastor é maçom. Eu falei, oi? Ele falou, o pastor é maçom. Eu falei, como você sabe? Ele falou, amor, que o Alan já fez parte, né? Ele falou, o jeito de cumprimentar, tem os códigos, ele passou todos os códigos. Aí eu falei, tá brincando? Enfim. Aí eu falei, vamos assistir o culto, né? Vamos ver o que é. Ah, meu filho, coach, total coach. Aí ele ficou incomodado que ele percebeu que a gente estava percebendo que ele era coach. Aí, enfim,
Ó, soltou graça pra gente no final do culto, porque percebeu que tentou nos comprar, não conseguiu, porque no meio do culto ele soltou uma: ai, nós temos um casal de visitantes que é missionário, estava dormindo no carro numa praça, e olha, isso ainda existe hoje em dia, gente que faz o evangelho sem querer nada em troca. Aí ele falou isso, e viu que mesmo assim, isso ele falou no final do culto, mesmo assim não conseguiu nos comprar, porque a gente já tinha sacado quem ele era, mercenário coach. Aí ele percebeu que não conseguiu nos comprar, tentou nos defraudar, tentou nos caluniar, tirar o crédito com as pessoas que tinham chamado a gente lá. E na frente deles virou e falou assim: se vocês não têm nenhum pastor, vocês não são missionários, vocês são viajantes. Aí eu falei: Paulo era viajante também, porque Paulo também não tinha pastor. Paulo foi enviado de Deus. Aí ele respondeu assim: Paulo foi enviado de Gamaliel. Eu falei: quê? Eu falei: por favor, leia a Bíblia. Gamaliel era judeu, não messiânico. Paulo estudou com Gamaliel na época que ele era judeu e perseguia os cristãos. Eu falei: por favor, não fale besteira, vai ler a Bíblia. Aí ele ficou com muita raiva de mim, óbvio. Enfim, por que eu estou falando disso? Não lembro mais, meu TDAH é maravilhoso. Porque tá todo mundo vendido nesse sistema corrupto. Porcaria. Tá todo mundo vendido. Tudo vendido. Ah, aí uma das moças virou e falou assim: mas por que eles pensam em abrir igrejas se eles já têm dinheiro, né? Os maçons. E eu falei assim: porque eles entram dentro do sistema para corromper o sistema. Como Roma fez. Presta atenção no que eu vou falar. Roma tentou a todo custo parar os cristãos, certo? E não conseguiu. Empalava, e eles continuavam se convertendo. Colocava no Coliseu, sendo comidos por leões, e eles continuavam se convertendo. Eles tentaram fazer todo tipo de terror para parar com o cristianismo, e não conseguiam. Os cristãos continuavam fortes, as pessoas continuavam se convertendo. Aí Roma fez o quê? Então a gente engole isso daí e transforma. E faz perder a força. Por quê? Porque faz perder a identidade. Faz eles perderem a identidade judaico-messiânica, certo? Os judeus que acreditavam em Cristo e os gentios que tinham sido enxertados na oliveira, e fazem eles ganhar uma identidade pagã. Coloca um monte de coisa pagã no meio disso aí e faz eles perderem a identidade, certo? Criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o Evangelho, ele tem um poder fantástico. Quando você conhece Cristo verdadeiramente, o verdadeiro Evangelho, você tem força para combater qualquer coisa. Você sai desse mundo material e dessa mente materialista, você tem uma transformação na mente, como disse Paulo, uma metanoia, onde você não é mais controlado por um sistema capitalista, você é controlado pelo Evangelho. Então eles podem fazer o que quiser com você, que você não cai, você não eles podem te tirar tudo, eles podem te matar, eles podem tirar tudo que você tem, e você tá firme em Deus, e ponto. E aí o que você faz se você não consegue vencer isso? Você muda isso, você coloca o foco em outras coisas, não no Evangelho verdadeiro. Não no Evangelho que transforma e que te traz esse poder de renovação da mente ao ponto de você enfrentar qualquer coisa. Ser crucificado de ponta cabeça, ser perseguido, ser decapitado, certo? E aí veio a Reforma Protestante e tentou trazer isso de volta, certo? Com as igrejas evangélicas. O que o sistema faz? A gente não consegue ir contra eles, eles estão crescendo. Vamos nos infiltrar no sistema. Como fez o catolicismo romano, como fez Roma na época, implantando o catolicismo. Vamos se infiltrar no sistema. Vamos entrar, vamos criar pastores nossos, porque a gente não precisa de dinheiro. A gente já tem, a gente controla tudo. Mas a gente entra lá no sistema e muda. Em vez de colocar o evangelho, a gente implanta um evangelho coach de prosperidade. Em vez do evangelho verdadeiro, de pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, a gente pega e implanta dentro desse sistema um sistema de um evangelho que eu vou para me dar bem, que eu vou para satisfazer as minhas vontades, de um Deus que é um mercado.
entendeu? Quem dá mais, é um leilão, quem dá mais ganha mais. Quem dizima mais tem mais bênçãos, quem faz mais ganha mais, quem trabalha mais tem mais benefícios, mais status. Uma empresa, se você faz parte da minha empresa, você tem um cartão Black, você entra e faz o que você quer aqui dentro. Se você não tem, sinto muito. Você começa a dividir, e a palavra diz que casa dividida não prospera, então você divide, né? Eu sou assembleano, você é presbiteriano, você é adventista, você é da Sétimo Dia, você é da Mevan, você é da Jescope, você é da Bola de Neve, você é da Bleinha, você começa a colocar divisões, certo? E começa a colocar um sistema capitalista, onde você precisa de dinheiro para fazer parte, onde você precisa ter dinheiro para investir no reino, para você ter conhecimento dentro da igreja, você precisa pagar para isso, para você ter mentoria, você precisa pagar. Ou seja, você implanta dentro da casa de Deus uma cultura do mundo. Então você não precisa mais tirar o cristão de dentro da igreja. Pelo contrário, você põe ele dentro da igreja, que a igreja já está toda assim para ele. Tudo cheio dos cabrestos, entendeu? Tá ótimo, deixa ele lá achando que ele tá arrasando, que ele é cristão, ó, tá top, dá dinheiro pra nós. Nós não precisamos de dinheiro, mas nós usamos o dinheiro deles mesmo assim, porque eles são trouxa. E vamos que vamos, continuando um sistema que, em vez de trazer o cristão, pro cristão uma maturidade sincera no evangelho e uma metanoia capaz de construir mártires, construir pessoas que doem sua vida para Deus, não. Aí, quando surgem pessoas como eu e o Alan, que doamos a nossa vida para Deus, nós somos os estranhos, nós somos os esquisitos, nós somos aqueles que não estão debaixo da alçada de Deus, porque a gente tem que estar debaixo de um sistema onde se venda, onde a gente só pensa em dinheiro, onde a gente só vai se a gente tiver conforto, onde as pessoas acham que Deus não nos abençoou porque a gente não é rico, porque a gente está morando dentro de uma caminhonete, entendeu? Onde as pessoas falam isso, mas estudam Paulo, que passou e enfrentou um monte de coisas, que foi preso, foi chicoteado, passou problema no navio, desceu do navio, cansado, vai, acendeu uma fogueira, é mordido por uma cobra, é chamado de assassino. Todo mundo acha que Deus não está com ele, porque ele só está sofrendo. Mesma mentalidadezinha de hoje, está sofrendo, não está com Deus. Corrompem o sistema de uma forma que quem segue o evangelho verdadeiro é visto como louco. Vai, vocês levaram um morador de rua para dormir com vocês? Vai, é louco, é maluco. Por quê? Porque tá seguindo o evangelho. Fazer pro próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Aquele que tem 2 túnicas, divida uma pro seu irmão. Você viu que eu tava com fome e me deu de comer. Aí, você que é o louco. Você que é o perturbado. É isso aí. Uma igreja que está formando pessoas para serem mundanas dentro da igreja. Achar que tudo é normal, tá tudo tranquilo, que tá tudo certo, que o que importa é ter dinheiro, que Deus abençoa com dinheiro, né? Me rasga a Bíblia. Porque todos os discípulos morreram pobres. Todos os discípulos morreram pobres. Nenhum enriqueceu. Muito pelo contrário, não foi isso que Jesus disse. Jesus falava, vende tudo e me siga. Deixe tudo para trás e me siga. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, me siga. Esse é o evangelho, mas ninguém está disposto mais a isso. E os que estão dispostos são vistos como loucos.